Olá, eu sou Elias Barros e você está no Topcast, Vida Atitudinal. Seja bem-vindo e aproveite. Estabilidade emocional, equilíbrio emocional, produtividade e intencionalidade. Então vamos começar com a chave da estabilidade. E a minha ideia aqui é destravar sua mente, pelo menos dar um início, dar um iniciar nesse caminhar de destravar a mente, tá? Para te ajudar a chegar lá. Para te ajudar a passar da fase 1, se você estiver na fase 1. Para te ajudar na fase 2, se você estiver na fase 2. A fase 1 é a fase da opinião, da ideia, aquela fase que você não conseguiu ainda prosseguir. A fase 2, você já está no processo, você já está no deserto, você já está se estressando, mas você ainda está um pouco de fé de que vai conseguir. A fase 3, pode chover canivete, pode vir coronavírus, pode acontecer o que for, você está determinado e você vai atingir aquilo que você quer. Então, a estabilidade vai te ajudar no processo da fase 2 para a fase 3. E aí nós já conversamos sobre isso, mas eu vou esmiuçar um pouquinho aqui, que é o problema do nosso pensamento limitado, do nosso comportamento limitado. Todos nós temos pensamentos limitados e comportamentos limitados. Ou seja, existem travas na nossa mente que precisam ser destravadas. Existem cadeados que estão lá fechados, que limitam o nosso pensamento, que limitam o nosso comportamento. Você não consegue surfar, e aí você fica no campo da ideia, do sonho. Se eu tivesse aquilo, se eu tivesse isso. Ou então, eu não consigo, né? E aí está na fase do processo e volta para a fase da ideia. Mas o que são travas mentais? Só para a gente poder entender. Travas mentais vai trabalhar no teu pensamento e no teu comportamento. E todos nós temos, e todos nós precisamos destravar a nossa mente, né? Como dizia um conceito, como dizia a grande sabedoria milenar, a gente precisa renovar a nossa mente, né? Então Deus já falava sobre isso. Então, travas mentais é uma ideia que impede a gente de fazer algo, que não nos deixa avançar, tá bom? Em determinado sentido. Então, ele pode ser o causador de medos. Você pode ter medo que precisa ser vencido. Tem gente que tem medo de falar em público. E talvez falar em público seja o propósito de vida. Só que como essa pessoa tem medo de falar em público, ela fica no campo da ideia, porque ela fica imaginando, se eu pudesse ter condições de falar em público. Tem pessoas que têm traumas, tem pessoas que têm experiências super negativas na vida. Olha só, uma coisa muito interessante que é importante a gente saber. Muitos traumas na nossa vida, elas são de cunho familiar e muito provavelmente foi gerada, pela paternidade, pela figura paterna. Então é muito importante você que tem pai, ou você é pai, se você é pai de criança, de adolescente, é muito importante você dar atenção nesse sentido para o seu filho. Porque você vai determinar, ou não que você seja o responsável principal, porque ele tem o seu livre-arbítrio, mas você vai plantar muita coisa na mente dele, sem saber. É muito importante a gente saber o que a gente tem que plantar na mente dos nossos filhos, né? Então, talvez você teve um pai muito severo, você teve um pai que dizia para você que não tinha dinheiro, não dava para comprar tanta coisa, ou tal coisa que você queria. Talvez uma professora disse que aquela vida que você sonhou, eu quero ser médico quando crescer, e alguém disse assim, mas como? Você não tem condições de ser médico, você não é inteligente. Não sei, existem muitas travas que são estimuladas na vida das pessoas durante anos, né? E que talvez acompanham até hoje. Então isso gera o quê? Geram atitudes, comportamentos limitados, né? Então, quais são os principais comportamentos limitados que é gerado na vida das pessoas que têm pensamento limitado, que têm comportamento limitado? Um dos pensamentos limitados e comportamentos limitados que são gerados é procrastinação. Então, você já sabe, procrastinação é aquela situação, amanhã eu faço. O amanhã eu faço, o amanhã eu me organizo, o amanhã eu tomo uma atitude. Primeiro, esse amanhã nunca chega. Segundo, a procrastinação ela é uma inimiga da produtividade. E produtividade não é você fazer nada em exagero. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas é você fazer certo
do jeito certo, para você ser assertivo, tá? Mas procrastinação é uma realidade de muita gente, tá? E é simplesmente pessoas que não se organizam. Não se organizam por quê? Porque tem travas mentais, não foi ensinado, não foi direcionado para isso. Então precisa haver uma mudança de pensamento e uma mudança de comportamento. Então precisa investir nisso, precisa se desenvolver nisso, tá? Só assim você vai destravar sua mente. Tempo. A pessoa diz assim, eu não tenho tempo. A pessoa tem um sonho e ela diz assim, eu não tenho tempo para realizar esse sonho. Ela diz assim, eu quero empreender. Ou então eu quero, sei lá, eu quero plantar uma igreja, eu quero começar um negócio próprio, eu quero me casar, eu quero ter filhos. E ela fica no campo da ideia e aí ela diz assim, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Que tempo que eu vou fazer? Eu trabalho feito condenado.